Bom, ontem nós então fizemos o estudo do texto que falava, né, eu estou com ele aberto aqui, conheça o Espiritismo, aí fizemos a leitura aqui daquilo que o Conselho Espírita entendeu como sendo importante para divulgar o Espiritismo, para todos aqueles que desejam conhecer a nossa doutrina. E é então o que é o Espiritismo. Lemos aqui alguns dos princípios, né, o conjunto de princípios, qual é exatamente o objetivo, o que revela a doutrina espírita, a sua abrangência, os seus ensinos fundamentais. E aqui lemos, né, uma grande parte daquilo que a doutrina traz como base fundamental para o nosso crescimento, o nosso entendimento. E hoje nós vamos falar então, como comentamos, sobre prática espírita. E nesse mesmo folder, que vocês podem encontrar, que é bem interessante, deixa eu colar para vocês aqui de novo, vale a pena vocês baixarem, conheça o Espiritismo e divulgue o Espiritismo. Está aqui, ó, nesse link da TVSEI, http://intersei.com/download. Ali vocês têm dois PDF, dois PDFs que tratam desses assuntos, que vale a pena vocês terem no acervo de vocês. Primeiramente, no folder de divulgação do Espiritismo, nós temos aqui algumas orientações interessantes que tratam, deixa eu pegar aqui rapidamente, que tratam do movimento espírita, de um modo geral, que para nós aqui nesse momento não nos é importante, mas ele fala sobre o que é o movimento espírita, a influência do Espiritismo no progresso, e aqui fala dos grupos, centros ou sociedades espíritas, aqui que eu queria já começar a trabalhar com vocês. Porque Allan Kardec, quando ele começou a desenvolver o seu trabalho na França, tendo ali o contato com os amigos que vivenciavam aquelas experiências mediúnicas, aqueles fenômenos das mesas girantes, das comunicações com os espíritos, lembrando que os médiuns é um detalhe interessante, né, porque quando se fala sobre mediunidade, nós nos vangloriamos, de certa forma, por termos um certo domínio sobre essa faculdade. E eu falo domínio pelo conhecimento, pela pesquisa, pelos frutos desse contato que a doutrina espírita nos proporcionou de um modo tão eficaz, de um modo tão sólido. Porque no decorrer da humanidade, a mediunidade sempre era alguma coisa que espantava as pessoas, provocavam algum tipo de temor, algum tipo de misticismo na mente das pessoas, né? E basta a Bíblia, eu acho que é o livro que mais traz informações sobre esses fenômenos, onde alguém sonhou, alguém viu, alguém sentiu, alguém se transformou, e não se tinha entendimento a esse respeito. E a história da humanidade está repleta de fenômenos dessa natureza, não só dentro do meio cristão, do meio também do meio hebraico, né, antes do judaísmo. Vai com Deus, Solene, bom dia para você, bom ano. Do meio hebraico, mas também no Oriente, aqui mesmo no Ocidente, sempre nós encontramos esses fenômenos. Mas na época em que Allan Kardec teve contato com aqueles médiums que inconscientemente provocavam aqueles fenômenos, ele começou então a organizar, a sistematizar aquelas comunicações. E aí a primeira coisa que ele fez então foi fundar um grupo de estudos para que pudesse, bom dia Serfal, bom dia Suzy, para que pudesse trabalhar não apenas no desenvolvimento daquela doutrina que nascia, mas estudando aquilo que era trazido também. Porque a maior dificuldade que nós observamos nos tempos de hoje é organizar grupos de estudos que sejam coerentes, que sejam bem dedicados, que sejam perseverantes nesse estudo sistematizado. Mas na época de Kardec ele estava formando uma doutrina e tinha que formar esse grupo de estudos num ambiente que era bastante hostil, no sentido de ser rejeitado tanto pela sociedade científica como sociedade religiosa. E eis que ele fundou então, em 1858, o primeiro centro espírita do planeta, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o objetivo era exatamente isso,
fazer com que todas aquelas informações fossem trocadas pelas experiências individuais de cada participante, da experiência coletiva de cada grupo, fazendo que não apenas a doutrina fosse difundida naquela sociedade e também ultrapassando as barreiras, as fronteiras das nações, ali ultrapassando continentes, né, como nós vimos a doutrina chegando aqui no Brasil, mas principalmente proporcionando oportunidade para o crescimento individual de cada pessoa. E aqui então nesse folder, né, que trata dos grupos, dos centros ou sociedades, nós temos aqui uma pequena citação do Livro dos Médiuns, do capítulo 29, item 334, que diz o seguinte: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. E o interessante é a gente observar do que mudou da época em que Allan Kardec fundou uma sociedade para aquilo que nós entendemos hoje como centros espíritas. A gente nem vai falar de centros espíritas com as características da Umbanda, né? Porque centro espírita, a gente lembra, aqui no Brasil, as religiões africanas, Umbanda, Candomblé, né? Candomblé é a Umbanda, que é uma religião de tradição africana, embora não tenha sido criada lá na África, ela é perseguida pela Igreja Católica e, consequentemente, pela justiça, que tinha um vínculo muito profundo com aquela religião. E aí, então, os grupos de Umbanda tinham que funcionar clandestinamente. Então, eles começavam a criar centros espíritas de fachada, que, embora também tenha sofrido grandes perseguições no início do século XX, a gente lembra que o Código Penal brasileiro punia os grupos que faziam, por exemplo, cirurgias espirituais. Eles eram chamados de charlatães. E o charlatanismo era punido dentro do nosso Código Penal. E aí, então, depois de um tempo, os centros espíritas pararam de sofrer essa perseguição, inclusive perseguição judicial. Muitas vezes, grupos policiais fechavam as portas dessas instituições, né? Então a gente pode imaginar hoje, o centro espírita que vocês frequentam, de repente para na frente ali meia dúzia de viatura, começa a descer aquela tropa, entrando no centro espírita, colocando todo mundo para fora e botando um cadeado nas portas. Então a gente pode imaginar o que era naquela época, né, como se fosse hoje, o que poderia acontecer. Então, esses grupos de Umbanda começavam a utilizar esse título de centros espíritas para poderem desenvolver suas atividades. E normalmente de modo clandestino. Eles tinham, por exemplo, uma casa, onde essa casa tinha ali o título de centro espírita, e no fundo, no quintal, era o terreiro onde eles realizavam seus rituais. Só que esse terreiro era feito de modo encoberto, né, para que ninguém percebesse. Mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, que o que nós observávamos na época de Kardec, onde tinha uma sociedade de estudo, um grupo de estudo, um centro de estudo, com o passar do tempo ele foi se transformando. Tanto que nós percebemos hoje, com essa mistura, né, que houve, com esse sincretismo que houve com as religiões que já estavam no Brasil quando a doutrina espírita chegou, foi fazer com que a doutrina espírita, na essência filosófica que veio da França, se misturasse com um conceito religioso muito forte. Daí então a gente percebe que se antes era uma sociedade de estudos espíritas, hoje nós temos Centro Espírita Amor e Caridade, Centro Espírita Paz e Amor. Podemos perceber que até o título, até a forma como nós intitulamos essas instituições, se transformaram. Saíram daqueles centros de estudos filosóficos e acadêmicos de uma filosofia para entrar em centros de caridade, centros praticamente de conceitos religiosos. Então, houve essa mudança no Brasil, mas ao mesmo tempo que nós percebemos essa mudança, nós entramos também num campo bastante perigoso. Porque não apenas os nomes caracterizavam essas instituições de um modo diferente, mas principalmente as suas práticas. Porque ao mesmo tempo que mudou-se a característica do pensamento da doutrina espírita, práticas religiosas começaram também a ser inseridas dentro dessas instituições.
Então nós vemos hoje em algumas instituições que, por exemplo, as reuniões espíritas praticamente se transformaram em cultos religiosos, onde as práticas, como por exemplo passes, os trabalhos caritativos, os trabalhos assistenciais, as palestras, as preces, o comportamento das pessoas dentro das instituições se entraram, desculpem aí o neologismo, se religiosizaram, né? Ou seja, eles se transformaram em práticas religiosas e não simplesmente num centro, num grupo ou numa sociedade de estudos. Então aqui, o que são os grupos, centros ou sociedades nesse folder que nós pegamos aqui? Bom dia, Marquito. Bom dia, Zélia. São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. Esse é o primeiro tópico. O segundo, são escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que os procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. A gente vai falar sobre isso mais para frente. São as unidades fundamentais do movimento espírita. Os seus objetivos: promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais, que querem conhecer e estudar a doutrina espírita, que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Suas atividades básicas: realizar reuniões de estudo da doutrina espírita de forma programada, metódica ou sistematizada, destinadas às pessoas de todas as idades e de todos os níveis culturais e sociais, que possibilitem um conhecimento abrangente e aprofundado do Espiritismo em todos os seus aspectos. Realizar reuniões de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, aplicação de passes e atendimento fraterno através do diálogo para as pessoas que procuram e frequentam os núcleos espíritas em busca de esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Realizar reuniões de estudo, educação e prática da mediunidade com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades mediúnicas. Realizar reuniões de evangelização espírita para crianças e jovens, de forma programada, metódica ou sistematizada, atendendo-os, esclarecendo-os e orientando-os dentro dos ensinos da doutrina espírita. Realizar o trabalho de divulgação da doutrina espírita através de todos os veículos e meios de comunicação social compatíveis com os princípios espíritas, tais como palestras, conferências, livros, jornais, revistas, boletins, folhetos, mensagens, rádio, TV, cartazes, fita de vídeo e áudio. E a gente acrescenta aqui naturalmente a internet, né, que eles esqueceram de colocar, porque é fundamental para hoje, para a divulgação de qualquer tipo de informação. Mas o detalhe interessante desse tópico, a gente já vai seguir para os próximos, é que ele coloca para nós aqui os meios de comunicação social
compatíveis com os princípios espíritas. E a gente fica se perguntando, mas qual é exatamente um meio de comunicação social, um veículo de comunicação que seja compatível com a doutrina espírita? A gente pode falar, por exemplo, pregação em praça pública. Se por acaso você vira um espírita fazendo uma pregação em praça pública no metrô, pode ter certeza que ele está equivocado. Porque essa não é uma prática dentro da doutrina espírita. Isso não condiz com os princípios espíritas, que não faz proselitismo, que não procura convencer as pessoas através desses tipos de ações. Né? Eu não diria maluquice, o Wagner, porque político faz isso, né? Apesar de político é meio maluco. Né? Mas a gente vê que quando você vai numa praça pública, a primeira coisa que a gente imagina, né, eu me lembro que quando você anda pela rua, de repente você vê alguém falando sozinho no meio de uma praça, segurando uma Bíblia, falando, gesticulando e gritando, e as pessoas olham, algumas param para dar atenção, outras dão aquela balançadinha de cabeça, né? E aí então começa a fazer ali julgamentos, que não ouve a mensagem, mas julga o comportamento. E para a doutrina espírita esse é um comportamento que vai contra a sua forma de divulgação. Ela não quer dizer que é certo ou que é errado. Ela está dizendo que essa forma não condiz com esse tipo de prática. Uma outra coisa que a gente observa, uma forma de divulgação da doutrina, que até mesmo é interessante, que certa vez eu estava lendo um artigo que falavam, né? Exato, né? Uma má interpretação, né, Luísa, que acaba tendo, que as pessoas acabam vendo hoje, né? Porque era dessa forma que os apóstolos faziam naquela época. Só que eles não ficavam falando, né, em praça pública dessa forma. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha, onde Jesus para numa montanha e começa a conversar com as pessoas, é exatamente uma forma dessa prática. As pessoas procuram fazer isso, só que infelizmente, tomados por aquela paixão, acabam entrando muito mais no fanatismo do que na serenidade. Todos os apóstolos também, os discípulos de Jesus, também iam de cidade em cidade. Inclusive ele até deu essa orientação, né? Você vai, mas se você perceber que a coisa está complicando, vai embora. Né? Muitos apóstolos entravam em cidades e acabavam sendo ali apedrejados praticamente, eles tinham que ir embora correndo para poder evitar esse tipo de perseguição. Mas o que Jesus colocava é que quando ele ia de cidade em cidade, a forma que ele tinha de divulgar é através das ações. Quando ele ia participar de debates com sacerdotes, quando ele promovia curas, quando ele fazia multiplicação de pão. Então é através muito mais das ações do que da conversa. E eventualmente ele conversava também com eles. Né? Só que hoje a gente tem ali aquela visão equivocada das religiões tradicionais de tentar fazer essa divulgação por esse método. Né? A Chanry colocou, né, divulgar a doutrina espírita é nosso dever, como forma de praticar a caridade moral do esclarecimento, mas é preciso não confundir o dever moral do esclarecimento com as imposições, o fanatismo, o desrespeito à pessoa humana. Né? Coloquei ainda hoje no Face essa colocação. Né? E é bem pertinente também, né, Chanry? Então a gente vê assim que é esse caso. Então, como eu comentava com vocês, eu li num artigo há pouco tempo, que quando a gente tem essa marcha para Jesus, vocês devem ter assistido isso nos meios de comunicação. Então tem um carnaval católico, marcha para Jesus, etc., né, que foi instituído o Dia do Evangélico lá no Congresso Nacional. E aí então eles procuram também fazer ali as suas comemorações públicas. E aí então alguns espíritas que também pediram para que houvesse a instituição desse nosso dia, o dia 21 de abril, se eu não me engano, que é o dia do 18 de abril, desculpem, 18 de abril, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, oficialmente é o Dia dos Espíritas. E aí então alguns grupos estavam querendo promover esses tipos de marcha com os espíritas pelas grandes cidades. Aqui a gente não julga se seria interessante ou não seria interessante, mas a gente vê que essa ideia foi lançada. E a pergunta é, né, essa forma de expressar a sua religião, expressar a sua crença, ela é condizente com os princípios? Ela é eficaz? Ela traz algum benefício? Então são assuntos que valem, né, para as nossas reflexões. E a gente colocou, podemos falar e principalmente exemplificar conceitos espíritas sem expor a doutrina, e nós mesmos de forma desnecessária e, por certo, muitas vezes invasiva. Exatamente, tem que ter muito cuidado com isso, né, viajante? Porque dependendo da sua postura diante da forma como você divulga, você acaba muito mais sendo agressivo do que sendo pacífico.
até porque um dos princípios fundamentais da doutrina espírita não é a imposição, mas é a proposição. Então você faz a proposta. Então você oferece a doutrina, mas você não impõe. Né? E esses trabalhos que são feitos, né, Luísa, que os atos falam muito mais do que tudo, esses trabalhos sociais, eles já têm ali para nós, né, já é uma marca registrada. Onde tem um grande centro de caridade, você pode ter certeza que tem espírita metido ali no meio. Então, são formas de divulgação. E eu me lembro também, alguma coisa que a gente até vi com uma certa tristeza, houve uma época em que, em que nós tivemos uma seca muito grande no Nordeste brasileiro. E aí então houve uma mobilização geral de fazer doação de comida e roupas para aquelas pessoas, porque elas estavam realmente vivendo na miséria. Né? Obrigado, Francis. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, vivendo assim numa grande miséria. E aí houve uma mobilização social para levar comida para aquelas pessoas. E aí eu me lembro então que alguns caminhões foram fretados para levar comida que foi doada nessas instituições religiosas, nas instituições religiosas, católicas, protestantes. E o triste que eu observava era que na fachada, na lateral desses caminhões, tinha uma faixa bem grande, né? Igreja não sei o que contribuindo para a fome. Então fazendo ali a sua autopromoção diante daquele tipo de desgraça. E não seguindo aquela prática do Evangelho, né? Não deixe a mão esquerda saber o que a direita fez. Ou seja, não se vanglorie pela caridade que você pratica. E aí nós vimos muito isso, os caminhões saindo com essas propagandas, aquelas caravanas, né? Igreja tal, grupo tal, fazendo isso. Então, são outras formas de difusão da doutrina espírita que a gente vê que não condiz com os princípios doutrinários. Porque isso, não porque existe a proibição ou não, mas pela forma e pelo resultado, que é bastante negativo, que faz muito mais um efeito destrutivo do que construtivo. Vamos lá em frente então. E a gente viu, né, quando se fala sobre veículos de comunicação compatíveis com os princípios espíritas, é dessa forma que a gente vê. Se você encontrar, por exemplo, no metrô, um espírita entregando panfletinho, fazendo divulgação da doutrina espírita, isso é errado. Se você vai na porta de escolas, em época de eleição, e você encontra grupos espíritas fazendo panfletagem daqueles santinhos, né? Com imagens, com textos e tudo mais, isso é errado também. Não é dessa forma que nós fazemos a divulgação, mas é dessa forma que outras instituições religiosas fazem. Então isso vai contra a discrição, né, isso vai contra o respeito pelas pessoas e pela forma como elas encaram as suas próprias crenças. Mas vamos em frente. Realizar o serviço de assistência e promoção social espírita destinado a pessoas carentes que buscam ajuda material, assistindo-as em suas necessidades mais imediatas, promovendo-as por meio de cursos e trabalhos de formação profissional e pessoal, e esclarecendo-as com os ensinos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Aqui então, mais uma forma da prática doutrinária, tá? Para vocês que chegaram agora. Eu estou fazendo a leitura de um folder que foi elaborado pelo Conselho Espírita Internacional, que fala sobre os grupos, sociedades e centros espíritas, né, o que eles são, quais são as suas práticas, quais são as suas funções. E continua para nós aqui. A função do grupo espírita: estimular e orientar os seus frequentadores para a implantação e manutenção da reunião do estudo do Evangelho no lar, com o apoio para a harmonia espiritual de suas famílias. E aí, então, essa é uma das funções dos centros espíritas. Participar das atividades que têm por objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas e a unificação do movimento espírita, conjugando esforços, somando experiências, permutando ajuda e apoio, aprimorando as atividades espíritas e fortalecendo a ação dos espíritas. Realizar atividades administrativas necessárias ao seu normal funcionamento, compatíveis com a estrutura organizacional e com a legislação do seu país. Aqui uma parte jurídica interessante, lembrando que um centro espírita ele é uma instituição formal dentro dos padrões da nossa sociedade e que deve seguir a legislação da
da forma mais objetiva para o seu funcionamento. Porque, do contrário, a gente vai encontrar instituições clandestinas funcionando sem cumprir com as suas responsabilidades, como pagamento de impostos, pagamento de taxas públicas, etc. e tal. Isso também faz parte das instituições e ela deve ser mantida dessa forma também. Aqui nós temos agora, no outro panfleto, desculpem, a prática espírita, que é isso que a gente queria chegar hoje. Nós vimos ali o objetivo do centro espírita, quais são os seus objetivos e tudo mais. A gente sabe, por exemplo, que a mediunidade é um dos recursos utilizados dentro da doutrina, tanto para o esclarecimento como para a assistência. Assistência para os espíritos desencarnados, como para os encarnados também. Mas a pergunta é, de que forma que isso é feito? A gente fala sobre trabalhos sociais. Muito bem, o trabalho social significa você ajudar aqueles que passam por alguma necessidade. Mas a pergunta é, como isso deve ser feito? Tem uma diferença grande. Um dos casos, por exemplo, aqui na prática espírita, um tópico. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graças recebestes. O que de graça recebestes. Esse é um ponto importante. Porque a gente pensa assim, a mediunidade é feita no centro espírita. Mas quem nunca ouviu falar de alguém que pratica mediunidade e cobra por isso? Quem nunca ouviu falar de pessoas que fazem donativos para as pessoas que precisam, em troca de alguma coisa, em troca de uma ajuda, em troca de um apoio, em troca de um voto? Nós temos esses casos. Temos ali políticos, por exemplo, que são eleitos pela congregação religiosa de determinadas instituições, onde fazem dentro dos seus centros pregações, fazem também ainda propagandas das suas plataformas políticas. Dentro do centro espírita essa prática é absolutamente irregular. Não existe proibição, a gente tem que lembrar isso. Mas aí existe a coerência, e essa coerência que deve ser focada. E é nessa coerência que nós devemos focar a nossa atenção. Então aqui toda a prática espírita é gratuita. Nessa prática a gente lembra dos estudos. Algumas vezes a gente vê aqui na internet cursos de doutrina espírita que são cobrados. Você se inscreve, paga uma taxa, recebe as apostilas e faz o estudo. Até onde isso é legal, até onde isso é justo, até onde isso não é. Porque nós temos os dois lados dessa moeda a analisar. Que a divulgação da doutrina deve ser gratuita, mas o material que ele é produzido, que ele é criado, ele teve um custo. Como é que nós vamos lidar com isso? Nós falamos sobre as reuniões, congressos, seminários, que muitas vezes você paga uma taxa para participar. E isso nós tivemos um debate recentemente bastante fervoroso, em que um congresso, por exemplo, eu lembro vi uma propaganda recentemente, em que você se inscrevia para participar do congresso que será realizado agora no final do mês de janeiro, começo do mês de fevereiro, num hotel 5 estrelas no Nordeste. Provavelmente uma taxa bastante elevada, e aqueles que tiverem interesse em participar vão pagar por essa taxa. E aí então a gente pensa, como é que a gente pode pensar na divulgação de doutrina espírita feita num hotel 5 estrelas, sendo que tem pessoas que não terão acesso a essa divulgação? Será que isso se tornou setorizado? Será que isso se tornou seletivo, elitizado? Como é que nós vamos lidar com isso? Esse é o grande problema que a gente acaba observando. Porque já que a divulgação deve ser gratuita, por que se cobra tanto? Quando a gente pensa nos trabalhos assistenciais, onde você paga, onde você tem ali atividades que são remuneradas, ou que são cobradas de taxas, para que você participe também, até onde existe ali a questão moral nessa situação. A gente não fala da legalidade, a gente fala da moralidade. Então, a mesma coisa, cirurgias espirituais, tivemos ali várias, tivemos ali várias situações a esse respeito, talvez a mais gritante que nós tivemos dentro do meio espírita, eram as cirurgias espirituais realizadas pelo espírito Dr. Fritz, pelo médium, eu sempre esqueço o nome dele, Luiz alguma coisa, no Rio de Janeiro, em que houve na época, ele até parou de fazer esse trabalho, foi processado por prática Rubens, É Rubens o que, Francis? Coloca o nome completo dele que eu me esqueci.
que inclusive ele foi denunciado por prática ilegal de medicina, por receber por desvio de recursos, e aí cobrava por cirurgias. Isso foi um escândalo muito grande dentro do meio espírita, né? Inclusive esse trabalho foi depois cancelado, mas é isso mesmo, Rubens alguma coisa. Esse trabalho foi cancelado, esse médium foi processado, a esposa o denunciou por enriquecimento ilícito e tudo mais, né? Então a gente vê assim que, se nós analisarmos de ponto em ponto, até porque se nós virmos também em outras religiões que cobram ali os seus dízimos em busca de uma conquista do céu, para que as pessoas tenham paz, elas têm que pagar e tudo mais. Então a gente vê que o tempo todo, né, nós temos situações assim, né? Mas temos sim, Frestones, né, médicos japoneses, inclusive aqui em São Paulo temos um médico japonês que faz cirurgias também espirituais. Então, essa questão do alemão pode parecer uma coincidência, mas francês e japonês eu já vi, né? Então, independente, a gente não fala da licitude da questão, se a prática mediúnica é legítima ou não. A gente fala da forma como ela é feita. Até porque, para analisar, Rubens Faria, obrigado, Regina, é isso mesmo. Nós tivemos esse caso, o próprio Arigó também foi apontado por enriquecimento. Hoje nós temos João de Abadiânia, o João de Deus, que também sofre críticas, que você tem que ir, mas em troca você tem que dar ali uma contribuição para comprar material de cirurgias, para você a água que você vai no centro espírita, e quando você, por exemplo, pede a água fluidificada para você numa garrafinha, você tem que comprar água dentro do centro. Instituições em que você vai fazer cirurgia espiritual e obrigatoriamente você tem que ir na farmácia dentro do próprio centro espírita para comprar o medicamento que é indicado. Então temos uma série de situações em que, quando envolve dinheiro, é um problema sério que a gente tem, né? Que legal, Luísa. Uma série de situações que, quando envolve dinheiro, sempre cai nessa complicação da gente não saber lidar com essa relação de doutrina espírita com captação de recursos, com pagamentos, com doações e tudo mais, né? Então temos ali uma dificuldade muito grande. Mas, de qualquer forma, a prática espírita indica que dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adotado em espírito, em verdade. Essa questão de prática realizada sem culto exterior, a gente entra exatamente nesse religiosismo que a doutrina espírita acabou se envolvendo de algumas décadas para cá. Onde temos pessoas ali, né? Eu acho que é interessante sim, tá, o Freestone, de você se vestir dessa forma, porque quando se trata de saúde, o branco significa saúde, né? Mas o problema é quando você entra na parte religiosa, de uma vestimenta específica, né, de uma indumentária religiosa dentro de um centro espírita. Algumas pessoas colocam ali, né, centro espírita e tal, colocam tal nome. E de repente você entra, a pessoa está vestida com aquela bata branca, com o símbolo do sol no peito. Fica uma coisa meio problemática, meio complicada da gente ver, né? Quando você olha nas paredes de um centro espírita e você vê ali símbolos que mistura espiritismo com espiritualismo também. Então, muitas vezes a gente se deixa levar pelas nossas paixões para uma determinada crença ou para algum determinado pensamento filosófico, e nessa paixão a gente acaba misturando as coisas, né? Quando você faz uma reunião mediúnica, o próprio nome, quando se fala, né, mesa branca, que todo mundo já ouviu falar, parece que obrigatoriamente você tem que ter uma toalha branca na mesa, como se ela fosse parte daquele ritual. Não pode ser uma mesa sem toalhas. Obrigatoriamente tem que ter a toalha. Você tem que ter uma vela acesa no meio da mesa. Isso também acontece. Pessoas que obrigatoriamente, olha, você, para participar daquela reunião, todos os médiuns devem se vestir de branco, porque o branco faz tal coisa. Centro de mesa branca. Isso é bastante comum. Flores nas mesas também e tudo mais. Então a gente lembra que a prática ela é feita com simplicidade.
que a adoração a Deus é feita em espírito e em verdade, não através de rituais, de gestos ou de objetos. Então a gente percebe muito isso, principalmente nas reuniões mediúnicas e nas palestras também. Algumas vezes você vai numa palestra que dá a impressão, como eu disse no início, que você participa de um culto religioso. A forma da prece é feita de uma forma religiosa, a divulgação parece uma missa, parece um culto, uma pregação de um sacerdote. Depois, no final, você tem ali os passes, da mesma forma também, que acaba fazendo o passe feito de uma forma ritualística, sem necessariamente se preocupar com o magnetismo, que é um objeto de estudo da ciência. Então temos várias situações ali, basta vocês observarem que vão perceber esse tipo de mistura dentro das práticas espíritas. Continuando, o espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. Aí se a gente começar a analisar, sempre vai achar alguma coisinha que está ali preocupado, né? Porque a gente vê, é muito interessante, a gente vai no centro espírita e vê ali imagens de, por exemplo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Jesus. Na verdade, são quadros que as pessoas penduram na parede para ter uma referência no ambiente, para ter ali uma mentalização e tudo mais. Mas muitas vezes aquele tipo de quadro acaba se tornando praticamente um altar, onde as pessoas chegam ali e passam a mão no quadro, dão aquele beijinho. Me lembro de ter ouvido um comentário em que o quadro colocado atrás da mesa de reuniões parecia um altar. E aí então começaram as críticas que esse quadro deveria ficar na lateral e não atrás da mesa, para as pessoas não confundirem. Pode parecer uma coisa meio simples, mas dentro dos padrões religiosos que nós, principalmente aqui do Brasil, temos, essa questão da religião, vai com Deus, Val, bom dia. Essa questão do culto, das práticas, do ritualismo é algo bastante comum. É difícil a gente encontrar um centro espírita onde você tem ali aquela serenidade, aquela sobriedade para o estudo filosófico e para a prática da caridade. Sempre tem um toque religioso na história. Vinícius colocou, mas o passe espírita também são gestos. É também um ritual ou não? É uma prática, é uma técnica, né, Vinícius? A gente não pode confundir técnica com ritual. Essa é a diferença. Por exemplo, só para você ter uma ideia, imagine que você vai no centro espírita, em que você chega para tomar um passe do médium, ele está descalço. Aí você pergunta assim, mas por que o médium está descalço? Porque ele acha que tem uma conexão especial com o mundo das energias. Ou então o médium chega para você e fala assim, olha, se senta aqui na cadeira que eu vou aplicar um passe em você. Só que não cruza as pernas porque isso atrapalha o fluxo de energia. Ou então você tem que vir de roupa branca. Ou então descruza os braços, eu já passei por isso. Em que você está ali com a mão cruzada no colo, ele fala assim, olha, descruza as mãos porque isso atrapalha o fluxo de energia. Quando você vai aplicar aplicar fluidos em água para poder fazer ali a distribuição entre o público, você usa uma garrafa destampada ou uma garrafa tampada? A garrafa tem que ser clara ou a garrafa tem que ser escura? Você tem que ficar cantando ou fazendo preces durante o passe, ou isso não precisa? Todos esses tipos de situações a gente encontra nos centros espíritas. Aquele médium, por exemplo, que fica bufando com aquela respiração ofegante no momento que está te dando passe, dá a impressão de que está acontecendo alguma coisa com ele. Aquele médium que faz ali, estalando os dedos, que fica dando passe segurando a ruda, como acontece com as benzedeiras. Tem pessoas que eram benzedeiras, né, ou benzedores, que participavam de outras religiões, que de repente se interessaram pela doutrina espírita e continuam da mesma forma aplicando aquele ritual que fazia antes.
está aplicando o passe em você fazendo uma oração. Porque ele acredita que aquilo vai intensificar. Por isso que a gente percebe a diferença entre ritual e técnica. A técnica é assim, você vai aplicar porque o magnetismo se desenvolve dessa forma. Agora, que diferença faz você estalar o dedo ou não, ou você ficar chapiscando em cima dele? Tem médios que molham as mãos para dar passe, como se aquilo fosse virar água benta. É dessa forma que a gente está colocando. Por isso que o estudo do magnetismo e o estudo de passe deve ser muito sério, e todos os grupos de passistas devem se aprofundar nesse conhecimento para perceber aquilo que é válido e aquilo que é apenas uma questão de crendice da nossa parte. O Francis colocou no CELD, ainda no tempo do Altivo, doaram 2 bustos de bronze, um de Kardec e um de Leon Denis. O Altivo não sabia o que fazer, né? É um problema, porque todo mundo que passa ali, né, Francis? Depois de um tempo você começa a olhar ali os bustos de bronze, percebe que uma parte dele está sempre mais lustrada, né? Porque todo mundo vai ali e fica passando a mão. Alguns fazem até sinal da cruz. Peregrinações, por exemplo, em cemitérios. Vai dar uma olhadinha no túmulo do Chico Xavier para vocês verem. O busto dele está ali uma beleza, tá lustrado. E ninguém precisa lustrar, todo mundo vai lá e fica passando a mão. Está até desgastado. A Beth colocou, né, pedem as mulheres para tirar a bolsa do colo. Exatamente, né? A Regina colocou, ou então dá um toque no ombro do receptor e fala, né, pense em Jesus. É a mesma coisa. A Luísa colocou, né, sabe que a foto às vezes é um ponto de equilíbrio para mim. Para mim também. É claro que o mesmo não fica evidente e sim na lateral, né? Nesse caso, quando a gente fala, Luísa, sobre fotos, é importante você ter uma referência de foto e você cultuar uma foto. Essa é a questão. Porque nesse caso, se você coloca uma foto apenas para ter uma referência, olha, nessa casa nós trabalhamos com essa pessoa, com essa pessoa. Nós temos fotos de pessoas que nós amamos. Alguns levam na carteira, outros colocam em cima da mesa, na cabeceira da cama, pendurando na parede. É absolutamente natural. Agora, quando você se ajoelha em cima da foto e começa a fazer uma prece, toda vez que você passa em frente dela, isso já começa a se tornar um problema. Não um problema grave, né? Isso não vai trazer nenhum malefício para as pessoas que o fazem, mas continuam ainda presas nesses ritualismos que a doutrina espírita procura de todas as formas dissipar, desfazer. Então, foto para mim também não tem problema. Agora, a forma como a gente lida com essas imagens é que acaba depois sendo uma grande complicação. Quando você entra e você encontra um triângulo na parede, quando você vai e encontra ali uma pirâmide no centro do centro espírita, quando você encontra cristais pendurados na janela, ou em cima das janelas, no parapeito ali, o que significa exatamente aquilo? Esses símbolos que devem ser ali evitados, para evitar esse nosso aprisionamento em torno do materialismo, em detrimento da nossa elevação e do desprendimento espiritual. E aqui a gente falava também, né, sobre altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos. Nesse caso do sacramento a gente teve ali uma situação bastante polêmica, envolvendo o médium José Medrado, lá na Bahia, quando ele participou, quando ele realizou um casamento no centro espírita. Isso deu o que falar. Mas que na verdade a gente lembra que não foi um casamento sacerdotal ou sacramental, mas foi ali algumas palavras apenas como um simbolismo da união daquelas pessoas. Assim como muitos médiuns são convidados, como eu já fui convidado, embora não seja médium, médiuns não, palestrantes, desculpem. Palestrantes são convidados para irem em igrejas para fazer ali uma palestra, ou fazer ali uma pequena participação no casamento daqueles amigos que vão se unir em matrimônio. Então eu achei, olha, eu vou casar, você poderia chegar lá, porque tem um padre que é meu amigo e tudo mais, ele é uma cabeça muito aberta, ele não se importa com essas coisas e tal, mas eu gostaria que você fosse lá, dar uma palavrinha dentro dos conceitos doutrinários, não é entrar em choque religioso, mas fala sobre o casamento, fala sobre os valores do casamento, dentro da visão doutrinária. E aí, então as pessoas são convidadas, e como eu disse para vocês, eu também já fui convidado. Olha, minha filha vai casar, tal, você poderia ir lá na igreja, falar um pouquinho. Aí, não posso, né? Desculpa, mas eu não faço esse tipo de trabalhos e tal. Mas isso acontece. Mas nesse caso do José Medrado, foi visto como o primeiro casamento espírita. E o casamento é um sacramento. Porque a gente pega os sacramentos da igreja, como você pega o batismo, quando você pega a crisma, o casamento, você pega
a unção dos extremos, você pega, no caso, o investimento dos sacerdotes, né? Eu não lembro exatamente quais são os sacramentos, mas de repente dentro da doutrina você está fazendo batismo espírita. E podem acreditar que existe. Olha, eu queria que meu filho fosse batizado, mas que fosse dentro do espiritismo, porque eu sou espírita. Eu vou me casar, mas eu queria que fosse dentro do espiritismo, porque eu sou espírita. Só que na verdade o espiritismo não tem esses rituais de passagem. Mas ainda assim a gente encontra. Concessões de indulgência. A gente lembra que as concessões de indulgência foram um dos temas mais problemáticos na Idade Média, quando a Igreja Católica vendia as indulgências, ou seja, vendia o perdão antecipado para os nobres, para poder captar recursos, inclusive para construir as suas instituições, né? É tido como histórico que a Basílica do Vaticano foi construída através da doação da venda de indulgências. Então as pessoas diziam assim, olha, o meu filho pecou porque ele traiu a sua esposa e eu queria o perdão para ele, quanto custa? Custa tanto. Olha, eu vou entrar num choque de interesses e de repente eu tenho que matar o meu oponente, quanto que é para eu poder ter o perdão antecipado? Acreditem, era assim que funcionava. E as pessoas compravam essa indulgência. E muitas vezes acreditam, olha, eu queria vir aqui, e chega para o presidente como se ele fosse um sacerdote, dizendo assim, olha, eu queria que o senhor me ajudasse a pedir perdão pelo pecado que eu cometi. Na televisão a gente vê isso, né? Falava, por exemplo, que Uberaba era o Vaticano dos Espíritas. E Chico Xavier era o Papa do Espiritismo. Recentemente nós tivemos ali uma reportagem feita pelo SBT Repórter sobre cirurgias espirituais. E nesse caso, cirurgias espirituais, eles foram até Abadiânia, lá no estado de Goiás, entrevistar ou fazer uma reportagem sobre o João de Deus. E aí então a chamada era assim, né, a Meca do Espiritismo. Meca, a gente lembra, que é a principal cidade na Arábia Saudita, onde os muçulmanos se reúnem. Onde 5 vezes ao dia eles se ajoelham em direção a Meca fazendo as suas preces. E de repente na chamada do jornal, do programa está dizendo assim, a Meca do Espiritismo. Então essas confusões acabam surgindo o tempo todo e as pessoas já não sabem mais o que é o espiritismo, o que é espiritualismo, o que é o religiosismo. Bebidas alcoólicas ou alucinógenas, bebidas alcoólicas bastante utilizadas nas práticas das religiões de tradições africanas, e alucinógenas, como por exemplo o Santo Daime, em que as pessoas tomam aquele alucinógeno para entrar em transe mediúnico. Incenso, fumo, talismãs, amuletos. Temos ali uma série de situações que são bastante constrangedoras no centro espírita, e isso acaba encontrando praticamente em todos os centros espíritas, a gente encontra alguém que tem alguma prática religiosa lá dentro. O viajante colocou, não endosso que deva-se utilizar esses tipos de exterioridades, mas me questiono se esses símbolos não são necessários a determinadas pessoas, muito embora reconheça que a doutrina espírita demonstra, com argumentos fundados na razão, o quanto é infundado esses tipos de prática exterior. Para a gente ter uma ideia, viajante, muito interessante essa colocação sua. Muitas pessoas vão ao centro espírita, só para você ter uma ideia como isso funciona. E aí então ele fala assim, olha, eu queria tomar um passe, porque eu não estou me sentindo bem, tem algum encosto perto de mim, porque essa pessoa não é espírita, então ela chama de encosto, né? Tem algum encosto perto de mim, e eu queria tomar um passe. Aí ela vai, senta na cadeirinha, o médium vai lá e aplica o passe dentro dos padrões das práticas doutrinárias. Aí a pessoa levanta e falava assim, mas é só isso? Eu queria alguma coisa mais forte. Aí ela vai num centro de Umbanda, onde tem ali um médium em estado de transe, soprando fumaça de charuto, passando uma vela de arruda em torno dela, e os atabaques tocando em volta. Aí ela fala assim, esse foi forte, era isso que eu queria. Então, de fato, nós temos muitas pessoas que necessitam, né? O centro é fraco, o médium é fraco, tem pessoas que necessitam dessas práticas, mas o fato delas terem essa necessidade não significa que dentro dos centros espíritas a gente tem que utilizar essa prática, porque o trabalho do centro espírita é a educação e não a impressionar as pessoas.
Então tem que esclarecer, olha, isso não adianta, não é assim que funciona, as coisas têm que ser de um modo diferente. Porque do contrário, se a gente for tentar ceder, se a gente for ceder por interesse das pessoas, nós teremos ali milhares e milhares de religiões diferentes, cada uma à moda da casa, cada uma de acordo com a necessidade de cada um. A doutrina espírita é educativa. Então, embora você tenha necessidade, você tem que ser educado para perceber que essa necessidade deve ser suprida de uma forma diferente. É tudo uma questão moral, como o Frissoni colocou, reforma íntima. É moral e não prática. Né? Então, entendo o que você colocou, concordo plenamente, mas o centro espírita é um centro de referência. É ali que você vai educar as pessoas. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, mas a persistência continua. Hoje os centros espíritas, felizmente, conseguiram se modificar bastante do que era no passado. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui em cima, tá. Bom dia, pessoal que chegou. Marquito colocou, né, na reunião onde comemorei a união com minha esposa, chamei um palestrante e achei que era uma ótima oportunidade de celebrarmos ouvindo a mensagem espírita, e para alguns que tiveram pela primeira vez contato com o espiritismo foi uma descoberta. Eu também acho legal, Marquito, eu não acho ruim, não. Eu só não fui não aceitei aquele convite porque eu não sou palestrante, né? Eu sou falador. Eu falo muito, mas eu não faço palestras e tudo mais. Né? Então, nesse caso, o que acontece? Quando você tem assim aquele momento, porque nós, seres humanos, nós precisamos ainda de referências de passagens, referências de transformação. É uma necessidade, uma característica nossa. Então, se você pegar, por exemplo, o batismo significa o quê? A aceitação. Não fiquei com vergonha, porque eu não sei fazer isso, Marquito. Aquela coisa de você falar bonito na frente de um monte de gente não é a minha coisa. Eu gosto de conversar. Eu não gosto de falar. Vocês percebem isso claramente aqui. Eu gosto de interagir, eu gosto de conversar, eu gosto de colocar ideias no meio do caminho, de uma coisa que eu lembrei. Eu não sou aquela coisa de você organizar um pensamento de começo, meio e fim, como fazem os bons palestrantes. Não é uma característica minha, eu não sei fazer isso. Eu gosto de falar, eu gosto de olhar no olho e começar a conversar. Essa coisa de você ficar assim olhando para o nada e falar devagar, e falar, e falar, e falar. Pois é. Deixa quieto então, Vinícius. Já que ninguém percebeu, deixa assim. Assim valoriza o passe, né? Então é assim que a gente percebe. Então, mas eu acho muito legal quando você vai. Inclusive nós temos ali nos próprios sacramentos, nos próprios casamentos, nós temos ali alguns sacerdotes que fazem ali um sermão maravilhoso. Porque assim, o ritual faz parte da prática, mas a questão moral, a instrução, a orientação que é transmitida é uma coisa belíssima. E na doutrina nós temos muito isso porque o estudo da família é fundamental para todos nós. E de repente você é convidado para participar, e se o público aceita, ótimo. Então eu acho muito legal isso acontecer sim. Porque leva uma mensagem muito diferente daquela que normalmente as pessoas, aquele casamento é uma coisa religiosa, na presença de Deus, porque ele é indissolúvel e tal. De repente você leva a realidade, é bem diferente. Né? O viajante colocou, né, não defendia essas práticas, né, inclusive a pessoas que ao tomar o passe no centro espírita, e se o passista não estalar os dedos ou bocejar, acham que não tem a mesma força magnética, exato, né? E muitas dessas pessoas são espíritas há muito tempo, e ainda neófilos nesses sentidos, né? Pois gostam do espiritismo há muito tempo, mas não estudam o espiritismo como deveriam, né? E não praticam também dessa mesma forma, né? Né? Vamos em frente. Vamos acelerar um pouquinho só para a gente poder terminar aqui esse nosso raciocínio. Espera aí que eu acho que eu perdi aqui. Sobre rituais e tal. O espiritismo não impõe seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Aquilo que a gente conversou no início, quando falava sobre a forma de divulgação do espiritismo nos meios de comunicação ou nas práticas sociais, de você chegar numa praça pública e obrigar as pessoas a ouvirem o que você tem a dizer, de você subir num ônibus, entrar num metrô e começar a falar alto para as pessoas que não se interessam, serem obrigadas a ouvir aquilo que você está dizendo, de você de repente pegar um alto-falante no seu centro espírita e colocar para a parte de fora para as pessoas na rua também ouvirem o que está acontecendo lá dentro. Algo absolutamente contra
os princípios doutrinários que oferecem uma proposta, uma filosofia de vida, e não uma imposição dos seus princípios. A mediunidade, continua aqui o nosso texto, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Né? Aqui da mediunidade ela é muito simples. Né? Pessoas que dizem assim, olha, eu quero desenvolver a minha mediunidade, como se desenvolver a mediunidade fosse você criar a mediunidade em quem não tem. É muito comum a pessoa vai no centro espírita, olha, eu vim aqui porque eu queria ser médium. E tem pessoas que falam assim, então vem cá, você vai participar do nosso curso de médiums, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Absolutamente errado. Você está criando na pessoa uma expectativa de algo que não depende dela. Que não depende do ritual, não depende de nada exterior que é feito. É algo dela. O soldado colocou, né? Quantos espíritas leram de fato ao menos todas as obras espíritas da doutrina? Há algum dado nesse sentido? Olha, soldado, dado não há, mas claramente a gente pode perceber isso. Tá? Porque estudar, lerem de fato, a gente não fala nem ler, a gente fala estudar, né? Estudar mesmo, até nós, que estamos o tempo todo em contato, não estudamos adequadamente. Porque os centros espíritas, que são esses centros de estudos, que devem promover a divulgação da doutrina espírita, né? Ao ler pelo menos, pois é, né? Ler nem leram, né? Porque se a gente pegar, é difícil mesmo. Eu posso dizer para você, a primeira vez que a gente vai estudar o livro dos médiuns não vai ser agora, esse ano que a gente está estudando junto. Porque até então era assim, lidas pontuais de temas que eram interessantes, mas de você ler, se preocupar em estudar, dificilmente. Até hoje nós estamos no segundo ciclo de estudos do nosso livro dos Espíritos. A primeira vez nós demoramos 4 anos para estudar o livro dos Espíritos. Nessa segunda vez a gente está há 2 anos já. E depois da gente ler a terceira vez, mais coisa nova vai surgir. Então nunca vai ser o suficiente a gente chegar a estudar e dizer assim, olha, eu li a doutrina espírita e sou um espírita puro de fato. A gente nunca vai conseguir. Não porque isso para nós é uma impossibilidade de dizer assim, olha, eu não vou conseguir porque o tempo não permite, porque a minha inteligência não alcança. Até mesmo pela forma como nós interpretamos esses textos, já dá para nós ali uma série de controvérsias a serem estudadas, a serem conversadas ainda. Então, assim, a função do centro espírita o que é? Estudar a base doutrinária. Fazer estudo sistematizado. E, infelizmente, uma coisa que eu sou contra, não sou radicalmente contra, mas eu acho que não tem necessidade, de você criar apostilas para estudar a doutrina espírita. Ah, vamos estudar na apostila do ESD. Por que você não estuda a própria codificação? Porque a apostila do ESD nada mais é do que um resumo do que está dentro da codificação. Aí as pessoas falam assim, olha, eu estudei durante 5 anos o ESD, a apostila que eu comprei não sei aonde. Se você pegar aquela apostila e comparar com a obra propriamente dita, e comparar com a codificação, vai perceber que tem muita coisa que está faltando ali. Então hoje as pessoas resumiram para tornar mais interessante o estudo através do ESD. O que é um equívoco. Porque a obra doutrinária para nós, ela traz aquela base da forma mais profunda. É um começo, mas ela não é uma solução, André, esse que é o problema. E é nesse começo da gente dizer assim, olha, a gente faz isso para facilitar. Tudo que você facilita, você acaba fazendo de uma forma incompleta. A gente não tem que facilitar, a gente tem que educar as pessoas a estudarem. Quando você vai fazer uma faculdade, o professor não te dá um resumo do que você tem que estudar. Ele te dá a matéria inteira. Eles ficam só na apostila. Não, porque essa apostila é da FEB. É a Federação Espírita Brasileira que fez essa apostila. Pega a codificação e estuda de uma vez. Por que estudar apostilas? Se você quer chamar a atenção, faça um ano de introdução. Depois desse ano de introdução, as pessoas fazem propriamente dita. Fazem um estudo doutrinário sistematizado propriamente dito. Temos que ter essa consciência. O soldado colocou, o espírita pode começar o estudo pelo resumo, desde que não se restrinja a ele. Sim, ele tem que expandir o conhecimento dele. Ele não pode dizer assim, olha, eu fiz 3 anos do ESD, já aprendi bastante coisa, mal sabe que não aprendeu quase nada. Porque se você tem 5 obras, e mais as revistas, e mais as obras complementares de Kardec para estudar, e mais aquelas obras que vieram depois, tantas informações, você fica restrito no ESD com uma apostila de 100 folhas.
aí naturalmente você vai ter um conhecimento imperfeito. Porque aí então nas práticas que você tem, você faz assim, mas eu estou fazendo isso nessa minha prática, eu estou fazendo a prece desse jeito, evocando Maria de Nazaré, eu estou fazendo a minha prece juntando as mãos e ficando de joelho, eu estou dando passe, estalando os dedos, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, porque na apostila do ESD não fala que não pode. Ali fala que eu tenho que dar o passe, só isso. Não fala que a oração, por exemplo, é uma coisa que tem que ser direcionada, é uma atitude, uma ação, que tem que ser através do pensamento e não através das gesticulações físicas. Lembro certa vez que no centro espírita, estavam fazendo a prece, acabou a prece, aí então o responsável da prece disse o seguinte: meus amigos, vamos bater palmas para Jesus. E todo mundo bateu palma. Depois da prece de uma reunião mediúnica, de uma reunião espírita. Uma reunião pública. A gente percebe o que? O comportamento igrejista. Claramente nesse comportamento, aleluia, exatamente, Sandra. Aleluia, vamos cantar para Jesus, aquelas músicas evangélicas e tudo mais, simplesmente porque estudaram ESD. Não estudaram com profundidade aquilo que deve ser estudado. Esse é o problema da gente ter um estudo incompleto. A gente nunca sabe o que vai escapar. E olha que escapa, tenho certeza. Vamos lá. O Francis colocou, o CELD tem apostila, mas de exercícios que forçam o estudioso a ler o livro em estudo. São cursos que são feitos, Francis? A gente pode perceber até as palestras públicas do CELD seguem os livros que são promovidos. O Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e assim vai. Deixa eu ver aqui. ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma apostila. Porque estudo sistematizado, nós fazemos o estudo sistematizado. Ou seja, um estudo sequencial, utilizando um sistema de acompanhar ali a sequência do livro. Só que esse estudo sistematizado, eles criaram uma apostila para esse estudo. Nós fazemos um estudo sistematizado de todas as obras que nós estudamos aqui já. Do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno e tudo mais. Mas todas as casas espíritas fazem isso, Luísa. Praticamente todas elas. Que elas compram da FEB a apostila ou criam sua própria apostila para poder fazer o estudo da codificação. Nós aqui na sala, fazendo o estudo 2 vezes por semana, demoramos 4 anos para estudar o Livro dos Espíritos. Nas casas espíritas, você estuda o ESD 1 vez por semana, durante 1 ano. E dizem assim, nossa, fiquei 1 ano estudando o Livro dos Médiuns Espíritos. E eu ia 1 vez por semana durante 1 hora. A gente fica durante 1h30, 2 vezes por semana, durante 4 anos estudando. E a gente não sabe praticamente nada daquilo que está sendo trazido na sua essência mais verdadeira. Mas é bem comum, viu, Luísa? É comum porque é prático. Por ser prático, as pessoas se acomodam. Não, vamos estudar o ESD e está pronto. Está ótimo assim. Basta vocês verem, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma coisa. Entrem aqui nesse site que vocês vão encontrar, deem só um instante, uma apostila da Federação só um instante, está aqui rapidamente. Nesse site aqui, www.cura.metafísica.non.br, está aqui, Entrem aqui, que tem a apostila da FEB online, para vocês verem o que é essa apostila. Tá? Aí vocês vão entrar nesse site, aí tem ali o link de estudo sistematizado, é o primeiro desenho que tem ali, e ali vocês vão ter, nessa apostila, que é a da FEB, o resumo das obras básicas. E esse resumo que é estudado dentro dos centros espíritas, em boa parte deles. Porque tem programa 1, programa 2, que está abrindo aqui, é um pouco demorado esse site. Programa 1, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Programa 2, Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Programa 3, As Leis Morais. Programa 4, deixa eu abrir aqui, que está demorando um pouquinho. Rapidinho aqui, só um instante. Programa 4, deixa eu ver aqui.
Enquanto carrega, o Nando colocou, né, mesmo sendo a apostila fácil, nossa turma de 2011 começou com 60 pessoas e se formaram apenas 19. Ninguém gosta de estudar. É uma cultura do brasileiro isso. Aquela cultura religiosa de você chegar, sentar no banco de uma igreja, ouvir ali uma missa e depois ir para casa. Você vai no centro espírita, você ouve uma palestra e vai embora. A gente não tem a cultura de estudar. De você se sentar numa sala de aula e ouvir ali o estudo, ouvir o professor, fazer pesquisa. A gente tem essa dificuldade, é do brasileiro isso. Basta a gente ver como é que é o ensino no Brasil. Como é que são as escolas, qual é o nível de conhecimento dos nossos estudantes. Isso é cultural. E infelizmente acaba atingindo também uma doutrina tão complexa como essa. Porque na verdade, se a gente pensar bem, a gente faz supletivo de doutrina espírita nos centros espíritas. A gente não faz um estudo acadêmico. É supletivo, é o prático, é o rápido. Eu estudando o ESD, eu acredito que a minha alma está salva. Não, eu estou salvo porque eu fiquei durante 4 anos estudando o ESD. Então eu já tenho o meu lugar garantido lá no nosso lar. Grande equívoco, porque se esquece o fundamental, que é a transformação que essa doutrina promove. E se você faz uma transformação pela metade, se você faz um estudo pela metade, você vai ter uma transformação pela metade. Conversando com um aluno meu, ele faz administração de empresas, e ele gostava de uma área da administração. E ele dizia assim, eu gosto muito dessa área, mas cara, eu passei tirando 5,5 a média. O professor ainda deu uma forcinha. Eu falei assim, então presta atenção, porque quando você se formar como sendo um aluno que tira nota 5,5, você vai ser um profissional de valor 5,5. E uma empresa não quer um valor de um profissional 5,5, ele quer um profissional valendo 10. Então é muito mais fácil você analisar a sua aptidão de uma matéria que você tira boas notas e você se especializar nela. Porque se você tirar 8, se credencia como um profissional sendo 8. Porque você pode não atingir o 10 que a empresa exige, porque toda empresa quer um profissional nota 10. Mas se você for um profissional nota 8, está ótimo. Agora o pior é se você for um profissional 5,5. A mesma coisa acontece na doutrina espírita. Eu sou um espírita que estuda pela metade. Então você vai aprender pela metade, você vai evoluir pela metade, você vai ser feliz pela metade. Porque tudo depende da transformação interior. Né? Luiz colocou, né? No meu é estudado por apostille, já questionei sobre isso. E vale a pena questionar cada vez mais. Para que a gente vai... A gente vai ter que ter pressa. Certa vez, só para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje, certa vez eu recebi um contato aqui no Pautalk, já comentei com vários de vocês aqui nos nossos estudos, de um rapaz que falou assim, olha, eu fiz um programa, beleza, Betinho, eu fiz um programa em que você pode ler a Bíblia durante um ano. Eu falei, é mesmo? Interessante. Eu vou passar para você. Ele me passou no arquivo do Word. Aí ele falou assim, hoje você lê de tal a tal versículo. Amanhã você lê de tal a tal. Depois você lê de tal a... Não, desculpem, não era a Bíblia. Era da codificação. Desculpem. Por isso que ele me procurou, né? Ele falou assim, olha, você pode ler a codificação, que são os 5 livros da codificação, em um ano. E você pode seguir essa programação. Eu falei, que interessante. Aí eu comecei a ler, ele dizia, hoje você lê de tal a tal questão, amanhã você lê de tal a tal questão, e assim você vai lendo. Em um ano você lê os 5 livros. Aí eu falei, mas o que exatamente você vai aprender dessa forma? Então os centros espíritas, eles têm pressa em transmitir esse conhecimento todo, porque as pessoas não têm paciência para fazer estudos prolongados. Quem entra no centro espírita, você não sabe se ele vai sair no ano seguinte. Então corre e passa tudo para ele. Pelo menos ele sai com alguma formação. E aí, então, tentando facilitar a vida das pessoas, a gente corre para passar para elas. Deixa eu ver, o Nando colocou, mas não é válido uma apostila com linguagem mais acessível? Dar a Gênese para a Dona Sebastiana, que nem o segundo grau tem, não vai assustar? Exatamente o que eu falo, Nando. Nós temos que transmitir esse conhecimento numa linguagem acessível. E não suprimir conhecimento para que ela entenda. Porque a Dona Sebastiana, ela ainda tem aquela crença de que o mundo foi criado por Adão e Eva. Por Deus, começando por Adão e Eva. E aí então você sai do Adão e Eva e começa a falar sobre formação do mundo, geologia, biologia,
uranografia, você tem que transformar essa informação numa linguagem acessível para ela, para que se torne interessante. É esse o desafio dos centros espíritas. Transmitir o conhecimento numa linguagem que todo mundo conhece. De você fazer com que aquela pessoa que é analfabeta entenda que o mundo não foi criado em 6 dias, mas que houve aquela formação. Quer dizer, é a questão da criatividade dos centros espíritas. Nós falamos sobre esses assuntos aqui. Alguns têm conhecimento de 1º grau, alguns têm de 2º grau, alguns têm formação universitária, alguns têm grau além da formação universitária. E todos nós conseguimos conversar ao mesmo tempo, porque todo mundo fala a mesma língua, com conhecimentos diferentes, com formação diferente, mas falando da mesma forma. Por que todos nós conseguimos e eles não conseguem? Qual a dificuldade exatamente que eles têm? Precisa ter essa criatividade, precisa aceitar esse desafio. Para a gente acabar, a Ana colocou, mas às vezes alunos com notas médias na escola, na universidade, na realidade do dia a dia revelam ser excelentes reveladores profissionais. Por isso as notas na escola muitas vezes não tem nada a ver. Responsabilidade com que nós trabalhamos a vida. É bem sério, não acha? Sim, mas eu acho que é uma exceção, Ana. Tá, se você pega um profissional de uma universidade, que na universidade é um aluno médio, ele vai ser um profissional médio. Às vezes ele é um aluno medíocre, ele não vai se transformar em um gênio, só se ele der muita sorte, depois de sair da universidade. Ele vai continuar sendo um aluno medíocre. Se você pega um aluno que é extremamente competente e estudioso, ele vai ser um profissional que tem muito mais vontade também de trabalhar. Porque não é a questão do conhecimento que você adquire na universidade. É a dedicação com que você estuda. Se você é um aluno dedicado, você vai ser um profissional dedicado. Se você é um aluno preguiçoso, você vai ter um profissional preguiçoso. É um comportamento, é uma postura. Né? Pois é, mas eu acredito que seja exceção, Ana. Tá? Isso não é uma constatação de dizer assim, é assim. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que aqueles alunos que são mais dedicados são profissionais dedicados também. E alunos que são preguiçosos, que são relaxados, acabam também sendo profissionais relaxados. Ele não se transforma por milagre. A natureza não dá saltos, né, como a gente diz na doutrina. A sua personalidade te acompanha desde a formação acadêmica, mas eu acho que é exceção, Ana. Eu não acho que isso acontece com tanta frequência, não. Eu acho que é muito mais... a tendência natural é assim, né, da dedicação, vai para a dedicação. Vai para a dedicação também. Tá? Então, pessoal, está aqui também para a gente poder fechar. Deixa eu ver aqui. Para a gente poder fechar, a gente já colocou esse daqui. Só um instantinho. Dê um instante só. Espera aí que eu acabei fechando a minha apostila sem querer aqui. Apostila não, folder, né? Vamos lá rapidinho aqui. Bom, agora está demorando para abrir. Mas de um modo geral, meus amigos, eu acho que o que eu queria passar para vocês é exatamente isso, sobre as práticas espíritas, o modo como nós nos relacionamos com a doutrina, o modo como nós nos envolvemos com os princípios, com o conhecimento que ela nos transmite. E eu achei que esse nosso bate-papo foi bastante produtivo, né? Porque vocês conseguiram identificar naquilo que vocês vivenciam dentro da doutrina, aquilo que essas informações transmitiram para todos nós. Né? Esse conhecimento a mais acabou transmitindo para todos nós. Espera aí que eu estou insistindo aqui para ver exatamente qual é o fim. Bom, parou por aqui mesmo, né? Então nós estudamos ontem a divulgação do Espiritismo, hoje a prática espírita, e amanhã eu vou ver qual vai ser o tema que a gente vai abordar. Lembrando que essa semana é a primeira semana depois do recesso, então a gente está com temas livres, né? Sem entrar ainda no estudo propriamente dito, e a partir de segunda-feira a gente já começa a pegar o livro dos médiuns de novo para fazer o estudo sistematizado, como a gente veio fazendo no ano passado. Tá? A Vaninha deixou um beijo para todo mundo, ela está em viagem, sem acesso à internet para participar aqui conosco, mas deixou um beijo para todo mundo. E em breve ela estará aqui de volta
junto com todos nós. Bom, eu vou passar então para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para fazer aqui o nosso